Ele se chamava a má consciência dos nazistas. Criminosos de guerra temiam o dia em que ele apareceria. E ele dedicou sua vida a buscar justiça para 6 milhões de almas. Seu nome era Simon Wiesenthal, mas o mundo o conhecia como o caçador de nazistas. Admiradores o elogiaram por moldar a compreensão pública sobre o Holocausto. Mas críticos o acusaram de autopromoção descarada, exagero desmedido e até mesmo fraude descarada. Qual é a história real do homem que caçou mais de 1000 nazistas? Simon Wiesenthal nasceu em um império moribundo em 1908. Ele perdeu seu pai na Primeira Guerra Mundial e seu único irmão em um acidente estranho. Ele foi recusado em sua primeira opção de escola devido a cotas judaicas rigorosas. Quando finalmente abriu seu escritório de arquitetura com a esposa, o exército de Stalin marchou e o forçou a fechar o negócio. A ocupação soviética foi ruim, mas foi branda comparada ao que veio depois. Em junho de 1941, os nazistas ocuparam a cidade de Wiesenthal, em Lviv. Em poucas semanas, eles mataram 6.000 judeus. Wiesenthal teria sido um deles se não fosse pela decisão repentina de seu futuro executor de largar sua arma e assistir à missa da noite. No fim de 1941, ele e sua esposa foram deportados para um campo de concentração, onde enganou a morte novamente. Para celebrar o aniversário de 54 anos de Hitler, o segundo tenente do campo decidiu executar 54 judeus. Wiesenthal deveria ser um deles. Ele viu seus colegas de cela serem baleados diante dele, ciente de que seria o próximo. Mas o inspetor sênior do campo chegou a tempo, tirando Wiesenthal da fila, para que ele pudesse projetar uma placa de aniversário para Hitler. Mas escapadas por pouco seguiram. Ele escapou do campo de trabalho logo antes de ser liquidado e se escondeu com a ajuda da resistência polonesa. Ele foi descoberto e enviado de volta para as ruínas do campo, onde decidiu cometer suicídio, temendo que a Gestapo descobrisse seu envolvimento com a resistência. Suas tentativas de suicídio falharam, e os nazistas tinham assuntos mais urgentes, como o avanço dos aliados. Os prisioneiros foram enviados a campos de trabalho forçado no oeste. As condições eram brutais, mas novamente Wiesenthal enganou a morte, mesmo quando o médico do campo amputou seu dedo do pé ferido com uma tesoura de casa, sem anestesia. Quando as tropas americanas libertaram Mauthausen, Wiesenthal pesava apenas 96 libras. Apesar do fim da Segunda Guerra Mundial, a guerra pessoal de Wiesenthal estava apenas no início. Uma memória moldou a missão de sua vida, assombrando-o. No início da guerra, oficiais nazistas o forçaram a ele e seus companheiros de cela a cavar uma vala comum para um grupo de prisioneiras. Ao cavar, ele viu o olhar desesperado de uma jovem. "Não nos esqueça", disse aquele olhar, contou Wiesenthal depois. Esse apelo se tornou a força motriz de sua vida. Ele não esqueceu, e garantiu que o mundo também não esqueceria. Poucas semanas após a libertação, Wiesenthal montou uma lista de 8 páginas com criminosos de guerra nazistas que ele entregou aos Estados Unidos da América, Escritório de Crimes de Guerra do Exército dos Estados Unidos da América. Por 2 anos, ele atuou como intérprete do exército e liderou uma organização de assistência para apoiar os sobreviventes. Posteriormente, ele fundou o Centro de Documentação Histórica Judaica, em um escritório pequeno e cheio em Linz, próximo a Mauthausen, local de sua libertação poucos anos antes. Com uma equipe de 30 voluntários, ele reuniu evidências sobre os crimes de guerra nazistas, determinado a mostrar ao mundo que derramar sangue judeu tinha um alto preço. Com a intensificação da Guerra Fria, a América e a União Soviética desviaram sua atenção da caça aos nazistas. Os voluntários de Wiesenthal começaram a reconstruir suas vidas nos Estados Unidos da América ou em Israel. Mas Wiesenthal era incansável, mesmo quando foi obrigado a fechar o centro em 1954. Até então, ele tinha uma rede de 100.000 sobreviventes em toda a Europa, que o ajudaram a distribuir fotos de ex-oficiais da SS, muitos vivendo sob identidades falsas. Mas Wiesenthal estava obcecado com um nazista em particular. Eichmann é essencialmente responsável pelo chamado fim da questão judaica. Adolf Eichmann organizou e gerenciou a deportação em massa de milhões de judeus para guetos e campos de morte, incluindo 89 membros da família de Wiesenthal. Um julgamento público não ressuscitaria os judeus que ele assassinou, mas aproximaria um pouco mais da justiça. Noite após noite, o caçador de nazistas ficava acordado, obcecado pelo momento em que finalmente capturaria Eichmann. Seu médico recomendou que ele encontrasse um hobby, de preferência um que não envolvesse nazistas. Então ele fez o que todo caçador de nazistas faz nas horas vagas.
Ele colecionava selos, até formando amizades com outros colecionadores, incluindo um barão rico que odiava os nazistas tanto quanto Wiesenthal. Ele mostrou a Wiesenthal uma carta de um amigo na Argentina que dizia ter visto Eichmann em Buenos Aires. Porém, quando Wiesenthal compartilhou essa dica com o Congresso Judaico Mundial, foi rejeitado. Eles simplesmente não tinham dinheiro ou recursos para percorrer toda a Argentina com base em uma única pista. Wiesenthal então compartilhou a dica e fotos da família de Eichmann, que ele tirou com o Mossad israelense. Quando o Mossad capturou Eichmann na Argentina anos depois, Wiesenthal ficou eufórico. Seu livro Eu Persegui Eichmann foi lançado pouco antes do julgamento de Eichmann. Essa grande vitória tornou Wiesenthal uma celebridade. Ainda assim, ele não estava satisfeito. Ele tinha uma lista interminável de nazistas que precisava levar à justiça. Motivado pelo sucesso no caso Eichmann, ele reabriu o Centro de Documentação Judaica em Viena e focou em sua próxima busca. Quem seria o próximo? Nos anos 60, negadores do Holocausto começaram a duvidar da existência de Anne Frank. Enfurecido e determinado a provar que Frank e seu diário eram de fato verdadeiros, Wiesenthal caçou o oficial da Gestapo que a havia prendido. Após 5 anos, a sorte mudou. Um policial holandês que participou da invasão recordou o nome do oficial da Gestapo. Era algo como Silvernagel, ele disse. Mas Wiesenthal não encontrou nenhum Silvernagel nas listas telefônicas que examinou. Por fim, pesquisadores holandeses lhe emprestaram uma lista telefônica da Gestapo do período da guerra que haviam conseguido. E foi lá que Wiesenthal o encontrou. Harold Silberbauer, vivendo abertamente como um policial em Viena. Temendo repercussão negativa, a polícia o suspendeu discretamente. Mas um colega de trabalho vazou a história, e logo jornalistas cercaram a casa de Silberbauer, onde ele confessou imediatamente, embora nunca tenha sido formalmente processado. Alguns poderiam ter se satisfeito com poucos nomes de destaque. Não Wiesenthal. Os nazistas tentaram livrar o mundo dos judeus. Wiesenthal tentou livrar o mundo dos nazistas. Ele encontrou o comandante de Treblinka em Sobibor, no Brasil. Ele apareceu na porta de Hermione Braunsteiner Ryan, a supervisora de Majdanek, que havia assassinado centenas de crianças e era notória por chutar prisioneiros até a morte com suas botas de cravos. Ela se escondia como dona de casa em Queens, Nova York, com medo de ser encontrada pelo caçador de nazistas. Porém, outros criminosos continuaram inalcançáveis. Por anos, Wiesenthal perseguiu o Dr. Joseph Mengele, o chamado Anjo da Morte, cujos grotescos experimentos médicos fizeram uma farsa da profissão médica. Embora Wiesenthal afirmasse conhecer cada movimento de Mengele, o Anjo da Morte se afogou no Brasil aos 67 anos, privando o caçador de nazistas de levá-lo a julgamento. Apesar disso, Wiesenthal contribuiu para levar mais de 1000 nazistas a julgamento. Pode parecer trabalho de super-herói, mas na verdade, seus esforços eram detalhados, analíticos e pacientes. Pilhas de cartas, testemunhos, fotos e mapas sobre sua mesa. Ele ouviu o relato pessoal de milhares de vítimas. As pessoas o procuravam com informações, até mesmo nazistas ressentidos com ex-colegas. Ele então se sentava, reunindo dados de várias fontes, conectando peças aparentemente desconexas, até construir um caso sólido. Quando finalmente tinha seu caso, ele ia às autoridades competentes. Se o governo não agisse, ele levaria o assunto à imprensa. O governo logo se cansou do caçador de nazistas. A Áustria tinha pouco interesse em remexer nos crimes do passado. Wiesenthal era uma lembrança incômoda do papel da Áustria no genocídio. E ele causou bastante alvoroço no Knesset israelense quando insistiu em realizar uma procissão pelas ruas de Tel Aviv, cujo foco principal era uma caixa de vidro cheia de cinzas coletadas dos campos de morte. Foi uma exibição mórbida, que refletia a ambivalência do novo Estado sobre como lidar com as consequências do genocídio. Porém, os governos mundiais não eram responsáveis pelas inúmeras ameaças de morte que lotavam um escritório inteiro na residência de Wiesenthal. Em 1982, uma bomba enviada por neonazistas alemães e austríacos explodiu à frente de sua casa. Mas o caçador de nazistas era um homem obcecado, tendo enganado a morte inúmeras vezes. Ele prosseguiu com sua pesquisa, ampliando sua coleção de selos e mantendo viva a memória das vítimas. Sua esposa certa vez afirmou que não era casada com um homem, mas com milhares de mortos. Wiesenthal não era assombrado apenas por fantasmas. A controvérsia o seguia por toda parte. O chefe do Mossad na época da captura de Eichmann afirmou que Wiesenthal não só não teve nenhum papel na operação, mas na verdade quase a sabotou quando divulgou informações secretas.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América ficou enfurecido quando Wiesenthal vazou para a imprensa informações confidenciais sobre um cúmplice de Eichmann. Wiesenthal sugeriu que encontrou o ex-nazista, embora o Escritório de Investigações Especiais merecesse o crédito. O governo canadense acusou Wiesenthal de exagerar muito o número de criminosos de guerra no Canadá, fornecendo listas de nomes inúteis enquanto retinha informações importantes. Então as afirmações de Wiesenthal de que ele poderia rastrear cada movimento de Mengele? Provavelmente não é verdade, mas uma ótima maneira de chamar a atenção da mídia. Críticos questionam muitas das histórias de guerra de Wiesenthal. Você se lembra de como ele foi salvo de uma fila de execução? De acordo com vários relatos, isso não ocorreu com Wiesenthal, mas com um amigo seu. Depois de libertado, ele mencionou ter ficado em 4 campos. No começo dos anos 80, esse número ultrapassou uma dúzia. Wiesenthal dedicou sua vida para garantir que ninguém pudesse esquecer ou negar o Holocausto. Ironicamente, com o tempo, algumas de suas histórias ganharam enfeites que comprometeram sua autenticidade. E ainda assim, é essa reputação maior que a vida, com todas as suas complexidades e controvérsias, que ajudou a moldar nosso entendimento do Holocausto. Wiesenthal ressaltou que os nazistas perseguiram e assassinaram não apenas judeus, mas também ciganos, comunistas, dissidentes e outros grupos considerados indesejáveis, exigindo o reconhecimento mundial dessas vítimas. Graças, em parte, a Wiesenthal, o Holocausto é reconhecido como um crime contra toda a humanidade, e ele lutou para combater o ódio e o racismo onde existissem. O mundo pode ter tentado esquecer o passado, mas Wiesenthal não permitiu que isso acontecesse. Caçar e julgar nazistas é uma forma de justiça, assim como lembrar. Ele frequentemente refletia sobre uma conversa com outro sobrevivente que sugeriu que Wiesenthal poderia ter ficado rico se tivesse voltado para a arquitetura em vez de caçar nazistas. Mas Wiesenthal respondeu: após a nossa morte, encontraremos todas essas pessoas mortas pelos nazistas. E eu direi a eles: eu não esqueci vocês.